Oi pessoal, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pela clínica. Sim, vou mostrar para vocês cada cantinho da clínica e como que foi o processo da gente montar ela. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Antes da gente ir para o tour de fato, eu queria contextualizar um pouquinho vocês da minha trajetória até chegar nesse consultório. Rapidinho, porque eu sei que a curiosidade de vocês é ver a clínica. Quando eu estava prestes a me formar, eu fui dispensada do meu trabalho. Eu estava recém-casada e a gente teve que reduzir as contas ao máximo. E a minha intenção era juntar um dinheiro para montar uma clínica ou dividir com um amigo, alugar um espaço, enfim. E aí, naquele momento, eu me vi sem opção, com R$ 0 para montar a clínica, mas era o meu desejo. Eu não queria voltar a trabalhar CLT e eu queria persistir no meu sonho de fazer a clínica. E aí, no último mês, mais ou menos, antes de eu me formar, eu tinha uma professora de organizacional que me chamou e chamou alguns alunos para dar como se fosse uma consultoria. E aí, um planejamento de carreira, enfim. E aí eu fiz esse planejamento de carreira e nele a gente pensou em algumas possibilidades de dividir sala, de alugar por horário. Tem muitas clínicas que alugam por horário, então, eu preciso de tal horário na semana, então você só aluga aquele horário. Hoje em dia tem coworking, bastante opção nesse sentido, mas na época não tinha e tinha uma psicóloga em específico que ela montou no consultório dela várias salas e aí ela alugava dessa forma as salas. Ela não alugava a sala cheia. Fui conversando com pessoas, tinha um colega que se formou comigo na época, que também queria e também estava sem condições. E a minha analista da época, ela indicou uma pessoa que fazia grupo de estudos com ela e que tinha uma sala para alocar. E aí eu conversei com essa pessoa e ela foi super amigável, super gente boa. Eu lembro que era uma casa antiga e aí ela fez de clínica, então tinha vários psicólogos que atendiam lá e tinha uma sala em específico que estava para alugar. E ela já estava mobiliada, ela era pequenininha, mas comportava a demanda minha e do meu colega na época. Então a gente resolveu dividir o aluguel, se eu não me engano, na época ficava 350 para cada um. Então daria para a gente se manter. A minha ideia inicial era que a clínica se pagasse, ela se pagando estava tudo bem. Tinha pacientes que eram da faculdade, que eu atendia nos estágios da faculdade, que vieram comigo. Os professores, os meus supervisores da época concordaram e liberaram isso de oferecer ao paciente da clínica escola. Então, com essa demanda, eu conseguia pagar a clínica. Não era a minha sala dos sonhos, não era a sala mais bonita, não era legal. Demorei para me sentir confortável ali, mas era o que tinha e foi dando certo. Até que chegou um ponto que para mim já não estava mais valendo a pena. Esse meu amigo tinha saído, eu tinha assumido a sala sozinho, tinha conseguido bancar a sala sozinha, mas eu tinha algumas demandas. Tinha uma pessoa que usava essa sala 2 horários na semana, os móveis eram dela, então eu ficava naquela de mudo no mudo. Tinham várias questões de manutenção do espaço, da casa como um todo e que não era feito, e eu achei que eu precisava alçar novos voos. E aí eu fui em busca de uma outra sala, uma outra clínica, encontrei uma ali perto do bairro, porque eu não queria mexer muito com os pacientes, eu sei que mudança é difícil. Então eu fui para esse outro espaço, nesse outro espaço a sala era um pouco maior, eu já tinha um banheiro só nosso dentro da sala, era um banheiro privativo e eu tinha uma saída lateral, então o paciente não via eu chegando nem eu saindo, era uma saída independente da sala. Até para liberar o paciente, nenhum paciente cruzava com o outro. Eu sempre gostei disso. Aqui onde eu tô hoje eu não consegui fazer isso, quem sabe numa próxima reforma a gente consiga. Como aqui também são só os meus pacientes, eu acho que é mais tranquilo. Mas eu gostava bastante dessa dinâmica dos pacientes não se cruzarem, não tumultuar a recepção, enfim. Era um lugar maravilhoso, eu não tenho o que falar do lugar. Qualquer coisa que a gente propunha, a dona era super adepta, ela é um amor de pessoa. E eu saí de lá justamente para montar a clínica aqui em casa. Então veio a pandemia, quando eu fui para essa clínica nova, acho que a gente já estava em pandemia, se eu não me engano, mas eu comecei a atender muito online e eu tive pacientes que se mudaram de cidade e continuou no online.
e eu percebi que daria para fazer em casa. Conversei com outros colegas da área que já estavam há muito mais tempo e que trabalhavam dessa forma, que tinham montado a clínica em casa. Então eu decidi fazer a clínica em casa e, enfim, eu conversei com meu marido, a gente já estava pensando em engravidar, em ter filhos, a gente morava num apartamento pequenininho. Então ele falou, por que a gente não une o que a gente paga de prestação com o aluguel da clínica e paga num financiamento de uma casa um pouco maior? E assim a gente fez. Então a gente engravidei antes dessa mudança. Na verdade, a mudança aconteceu no meio da gravidez, mas enfim, engravidei. E aí, logo a gente começou a anunciar o apartamento e rapidamente a gente conseguiu vender. A gente achou que ia demorar um tempo, mas a gente conseguiu vender. A gente sabe que as coisas não são no nosso tempo. E aí a gente saiu correndo procurando uma casa e a gente tinha demandas específicas, porque tinha que ser uma região bem localizada na cidade, porque mais para as bordas da cidade fica difícil a locomoção do paciente, eu sempre pensava nisso. Pensei também na questão da privacidade, que tinha que ser um cômodo independente, que não afetasse a privacidade da minha família, muito menos a privacidade do meu paciente. Então tinha que ser um cômodo em separado. E tinham algumas outras demandas da nossa casa. Como a gente queria numa localização um pouco melhor, a maioria das casas eram mais antigas, até porque teria que ser uma casa de bairro. Eu não queria uma casa no condomínio, porque eu acho que fica muito impessoal, dificulta a entrada do paciente. Fazer terapia já é uma coisa difícil. Se a gente coloca empecilhos, fica muito mais. Então a gente queria uma casa com segurança, um bairro tranquilo, enfim. Então a gente demorou um pouco para encontrar, até que a gente encontrou essa casa. Então a gente deu de entrada, fizemos o que tinha que fazer, compramos a casa e aí o que sobrou do dinheirinho que a gente tinha, a gente investiu aqui na clínica. Essa clínica, vocês vão ver, ela era uma garagem, então ela era toda aberta. E a gente fez com drywall, teve todo o trabalho de acústica, enfim, eu montei um lavabo, montei uma recepção pequenininha, mas a gente fez tudo. Tem algumas coisas que a gente ainda quer melhorar, que a gente quer mudar, mas isso com o tempo a gente vai fazendo. Essa é a história, a minha trajetória até aqui. Eu acho legal a gente contar, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, ela conseguiu, já tá lá e nananã. Só que teve todo um processo para isso. E às vezes a gente fica no meio do processo, no meio do caminho, e a gente não se dá conta lá do final. A gente acha que nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai alcançar. E assim, faz mais de um ano que a gente tá nessa casa, tem coisas para fazer na casa, reformas que a gente quer fazer para modernizar. E a gente ainda não conseguiu. E ok, vamos viver o processo, vamos entender o tempo das coisas. A clínica tá feita e esse foi o nosso foco principal. E aos poucos a gente vai conquistando mais coisas, então fica um incentivo aí pra vocês. Mas já falei demais e bora pro tour! Ah, mas antes eu já vou te pedir para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal e não custa nada do lado daí. E me segue também lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui pra vocês, é a Vida de Psi. Lá eu tento mostrar um pouquinho da minha rotina e da minha vida um pouco mais em tempo real. Mas vamos pro tour! Ah, e antes da gente começar o tour, eu já vou pedir desculpa se o vídeo não ficar muito legal. É a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma, então relevem qualquer coisa aí, tá? Mas vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar o tour. Essa daqui é a porta de entrada, então o paciente chega, aqui já tá a sala. Geralmente a porta fica fechada e aqui tem a recepção. Aí a gente caminha aqui pela recepção. Essa porta aqui dá pra minha casa, tem a lavanderia, acho que vocês vão até ouvir a máquina de lavar funcionando. E aqui a gente tem no final o lavabo. Ele é bem simples, a gente colocou uma janela, como eu falei, era tudo bem fechado. Aí aqui eu coloquei um porta-papel higiênico. Tem, se precisar, para lavar o vaso. Coloquei uma plantinha em cima, ele é aquele vaso com caixa acoplada, né? Que é mais fácil a instalação. Um lixinho, um tapetinho, eu sempre vario esse tapetinho, eu tiro para lavar, coloco outro, mas é sempre esses, aqueles de bolinha, sabe? Aqui tem uma pia simples, eu coloco sabonete com aroma. É o mesmo aroma do difusor de ambientes. Então, eu sempre coloco aqui, vou trocando a varetinha. Aqui tem um espelhinho. Ele é bem simples.
E é esse o nosso lavabo. Então, aqui é aquela porta que eu falei. Aí, aqui é a recepção, bem simples também. Tem uma poltrona. Geralmente, a gente não usa muito porque o paciente não fica aqui, né? Ele já chega no horário. Aqui tem uma plaquinha que eu achei muito fofa. Então, tá escrito: as melhores coisas da vida são as pessoas que amamos, os lugares que conhecemos e as memórias que guardamos ao longo do caminho. Então, eu coloquei uma plaquinha aqui, a poltroninha. E aqui é um bifezinho. Aqui eu tenho alguns materiais de estudo que não tem como guardar lá dentro da sala, vocês vão ver. E reposição de papel, de copo, colherzinha, açúcar, enfim. Então aqui eu tenho uma caixinha de som, aquelas bem simplesinhas. Eu deixo tocando um somzinho ambiente. Hoje os passarinhos estão atacados. Relevem aí, gente. Eu tenho biscoitinho, rosquinha, enfim, eu vou variando. Aqui eu tenho cappuccino, que eu mesma faço. Eu posso até deixar a receita aqui pra vocês, ao gravar um shorts fazendo. Eu tenho um café instantâneo, porque aqui a gente não tem saída de água. Então, a solução que a gente encontrou para ter café foi essa. Eu coloquei um café instantâneo. Nessa garrafa aqui térmica de trás, eu deixo água quente. Eu fervo a água e deixo aqui. E na da frente, eu deixo água gelada. E aí, eu vou repondo conforme a demanda. Tem umas balinhas, álcool em gel, o aromatizador, que eu também faço. Eu até gravei para vocês o processo. Logo mais deve sair um shorts aí pra vocês, tá? Uma plantinha pra decorar os meus cartões e é isso. Como eu falei, o paciente ele não fica muito aqui, né? Porque geralmente ele chega no horário dele. Então, se por um acaso ele chegar mais cedo, tem a recepção aqui pra ele aguardar. Ou quando eu atendo criança, geralmente quem vem trazer a criança, a mãe, enfim. Aqui eu coloquei um quadro, não sei se vai dar pra enxergar certinho, acho que dá pra pegar, mas é aquele dente de leão, eu acho muito legal a representação dele. E a maioria das coisas já tinha na última sala nossa. Um capacho, ele não dá, como eu coloco essa proteção aqui, né, pra não entrar poeira e até ajuda na privacidade, não dá o tamanho aqui no chão, então eu coloco ele aqui dentro. Foi uma adaptação que a gente conseguiu. E aqui tem a sala, então a gente tem aqui a mesinha de apoio pro paciente também, com aromatizador. Eu adoro o cheirinho, eu acho que deixa muito mais aconchegante. É sempre o mesmo cheiro. Um relógio para eu me basear no tempo da sessão. Um porta-lencinhos. Aqui tá o tripé que eu uso para gravar para vocês. Eu deixo aqui. Não fica muito bonito, mas eu não achei outro lugar para deixar. A poltrona que geralmente o paciente usa. O lixinho, a gente tem a cortina, o ar-condicionado. Aqui tem uma mesinha que eu uso para atender crianças. Essa é a minha mesa de estudos. Então, tem um bloquinho, tem a minha caneca, tem um fone de ouvido, o controle do ar, o suporte para o notebook. Aqui eu tenho um suporte para os pés, as gavetinhas que eu deixo geralmente caneta, material de apoio também, folha de sulfite, enfim. Eu não tô muito adepta ao papel, tô usando muito tablet, mas fica aí de apoio. Aqui vocês já conhecem o nosso cenário, então é a minha poltrona de atendimento. Aqui são alguns livros que eu deixo aqui na clínica. Um abajur, esse puff eu uso de apoio, às vezes no final do dia as pernas já estão cansadas de ficar sentada. Então, eu uso de apoio. Aqui também a gente tem um interfone. Como eu não tenho secretária, a gente decidiu por colocar o interfone com vídeo. Então, se eu tô atendendo ainda e o paciente chega, eu consigo ver quem é que chegou, eu libero, ele entra, aguarda na recepção e assim que der o horário dele, a gente começa. E aqui o divã, que alguns pacientes também usam. Esse daqui é um tapete, que eu gosto bastante de tapete, de cortina, eu acho que deixa aconchegante. Aqui a gente ainda pensa em colocar um papel de parede. Aqui eu quero melhorar a acústica, porque para os pacientes tá ok. Mas para gravar vídeo eu sinto que faz um pouco de falta. A gente ainda quer trocar, colocar um piso laminado, a gente quer dar umas mudanças assim. Mas com o tempo a gente vai fazendo. E aqui é a porta que a gente entrou. É bem simples, é pequenininho, mas é aconchegante, é gostoso e aos poucos a gente vai mudando também, né? Como eu falei, os móveis a gente já tinha, eu só comprei a poltrona, na verdade eu ganhei essa poltrona da recepção
E o vaso e a pia do banheiro também, que a mesma pessoa me vendeu por um valor bem em conta. Então, essa é a nossa sala de atendimento. E essa é a nossa recepção. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpa se não ficou legal. Foca no conteúdo. Eu posso gravar um vídeo de novo se não ficou legal. Ou se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem que eu gravo uma parte 2, mostrando mais detalhes que ficam faltando e tudo mais. Peço desculpas se a qualidade não ficar tão legal, se o áudio não ficar tão legal, mas ou a gente gravava desse jeito ou a gente não gravava mais. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes da gente encerrar, eu peço pra você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho pra não perder nada, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal. Eu agradeço demais a ajuda de vocês e me dá mais incentivo ainda pra gravar muito pra vocês. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!